de jogo no Mineirão. 3 Cruzeiro, 0 Corinthians, mesmo resultado do ano passado, né, cara? Eu tô até esperando aqui pra ver se alguém dá entrevista aqui do Corinthians. Mas ainda não. Eles estão cumprimentando a torcida de acordo com a mulher tá falando. Não sei nem se dá pra ouvir aqui no microfone, acho que não. Mas enfim, cara, 3-0, o mesmo placar de 2024, né, cara, que a gente tomou pro time do Cruzeiro. E simplesmente a minha pergunta é esse o time que vai entrar contra o Cruzeiro na Copa do Brasil? Vai ser esse o Corinthians que vai jogar contra o Cruzeiro? No Mineirão, na Arena Corinthians? É esse time aí. Então ferrou, gente. É melhor nem entrar, velho. É melhor nem entrar. Se é pra tomar esse pau que tomou hoje, é melhor nem entrar, mano. Simplesmente o Mister Dorival fazendo cagada mais uma vez, né, cara? É inacreditável. De novo, ele entrou com essa merda de 5 zagueiros. E detalhe, é o que eu falo, mano. Ele nunca tinha feito isso. Ah, não, ele fez sim. Ele fez justamente contra o jogo do Santos, que a gente tomou 3 gols, é verdade. De colocar Anguilera e Ranieri juntos no mesmo time, né, cara? É inacreditável. Mano, ele simplesmente matou o Corinthians, cara. Primeiro, quando você tem 5 defensores, você já tem 3 zagueiros. Que zagueiro não é bom com a bola no pé. Se você tiver um zagueiro bom com a bola no pé, beleza. Mas com isso tem Anguilera, Gustavo Henrique e Tchoca, né? Calma lá. Aí você coloca de ala esquerda o Hugo, que é horroroso com a bola no pé, e o Mateuzinho do outro lado, que é um vacilão. Né? O Mateuzinho é um vacilão. Ele não é ruim com a bola no pé, ele sabe cruzar, mas ele é um vacilão, ele sempre vacila. Todo jogo ele tem uma vacilada dele. Né? Apesar que esse jogo hoje não foi nem culpa dele, ele até que defendeu bem o Arroio, tá? Até que defendeu bem o Arroio. Mas aí você tem, na teoria, 5 jogadores que não sabem jogar bem com a bola no pé e mais o Ranieri. Ou seja, você tem 6 jogadores inúteis ofensivamente dentro de campo. E pra você vencer o jogo, você vence com o quê? Com gol. Né? Começa por aí. Aí você tem na frente Breno Bidon e Garro, só. Esses 2 meias pra armar. E o Breno Bidon, ele é mais de passe de lado. Ele só passa de lado. Ele não vai pra frente. O Rodrigo Garra era o único do time que tava tentando ir pra frente. Só que quando ele tentava fazer alguma coisa pra frente, tinha 90 jogadores do Cruzeiro na frente dele. Ele não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Então, de novo, o Dorival escalando o Corinthians com essa formação de 5 zagueiros, cara, ridícula a formação que não funciona, já dá pra ver. O Corinthians é inofensivo com essa formação. Ai, mas fez um primeiro tempo bom contra o time do Flamengo, fez o primeiro tempo dominante contra o time do São Paulo. Cara, se o jogo de futebol fosse só um tempo, a gente já teria sido campeão da Libertadores. Infelizmente, você tem 2 tempos no jogo de futebol. Não é só um. Então essa desculpa é falha. Eu já vi gente dando essa desculpa com outros treinadores do Corinthians. Os primeiros 35 minutos do Antônio Oliveira eram maravilhosos. Eram muito bons. O time do Corinthians jogava pra caramba nos primeiros 35 minutos. Depois disso, o time morria. Então o que adianta? Não adianta nada, entende? Não adianta nada. Pra mim, só de você dar essa desculpa, já não é mais pra você estar no Corinthians. Já não é mais pra você treinar time grande. Só isso. E outra, isso daí já mostra pra mim o porquê o Dorival não deu certo na seleção. Porque o Dorival era horroroso na seleção. E só essa escalação que ele montou hoje já mostra pra mim, irmão. Já mostra pra mim. Por quê? Porque se você pensar bem, se o Dorival conhecer as peças que ele tem, ele não escalava 5 zagueiros. Ele não escalava o Hugo. Mas principalmente ele não escalava 5 zagueiros. Entende? Cara, é que não teve tempo para jogar, mas o Corinthians no segundo tempo deu uma melhoradinha. Infelizmente tomou o segundo gol. Mas deu uma melhoradinha. Bem pouquinha, bem pouquinha. Sabe por que bem pouquinha? Porque é uma formação um pouco melhor. Só que adianta você colocar uma formação melhor, sendo que você não tem os pontas, sendo que você não treina, sendo que você tem 15 dias da data FIFA pra treinar e você dá férias pros jogadores, dá descanso. Pra esses vagabundos que não merecem descanso, que estão na merda da 10ª colocação com uma das maiores folhas. Do Brasileirão. Merece? Vamos ver. Não tá tendo coletiva ainda não tá tendo entrevista lá não. Acho que nem um vagabundo ainda vai dar entrevista. Desculpa, é que eu não quero falar vagabundos, porque eu gosto desses caras, tá ligado? Eu falo vagabundo, mas eu amo o Rodrigo Garro, eu amo o Yuri Alberto, eu amo o Guinegão, eu amo o Breno Bidon, o Ranieri, até o próprio Hugo, Anrileri, Gustavo, eu amo todos esses jogadores.
Se eu visse eles no shopping, eu ia tirar foto. Porque eu gosto deles. Só que eu chamo de vagabundo por quê? Porque eu estou bravo, porque eu estou irritado e porque não, na minha cabeça nunca vai entrar o Corinthians na 10ª colocação com o time que tem. Na 10ª colocação, atrás de Fluminense. Na 10ª colocação, atrás do próprio São Paulo hoje. Com 48 pontos, o São Paulo tá na frente do Corinthians. O São Paulo tem um time infinitamente pior que o time do Corinthians. Pra mim, é incabível esse time fazer somente 45 pontos. Era no mínimo G6. No mínimo do mínimo, em 7º lugar. Onde o Fluminense está hoje. Com 55 pontos. No mínimo. Mas a gente não. A gente tá com 45, 10 pontos de diferença pro 7º colocado em 10º lugar. E nós tomamos simplesmente 42 gols no campeonato. Fizemos 38. Perdemos 14 vezes. Pra mim isso é inadmissível. Você perder 14 vezes no ano, no Brasileirão. É inadmissível. Pra mim, time grande não pode perder 14 vezes, mano. Pra mim, o Corinthians não pode perder 14 vezes. Time grande não toma 3 gols. Time grande não perde 14 vezes. Se perde 14 vezes é porque tem uma coisa de muito errado. Se perde de 3-0 pro time do Cruzeiro, tá de muito errado. O Corinthians não pode tomar 3 gols. O Tite já dizia isso. Não pode nunca dizer 3 gols. Não pode nunca tomar 3 gols. Nunca. E aí é o que você vê, cara. Olha a tabela, gente. O Palmeiras tá em 2º lugar. O Palmeiras joga bem. O Palmeiras joga pior que o Cruzeiro. O Palmeiras joga pior que o Bahia. O Palmeiras joga pior que esses dois times. Desculpa, que o Mirassol também. Esqueci de falar do Mirassol. Ele joga pior que esses 3 times. Bahia, Mirassol e Cruzeiro. Ele joga pior que esses 3 times. Mas olha onde ele tá. Sabe por quê? Gestão boa, tem um técnico bom e não tem um elenco burro que o Corinthians tem. Porque o time do Corinthians é um amontoado de burro. O Dorival é burro, o Kaká é burro, o Mateuzinho... não vou falar que o Mateuzinho é burro. Ai, cara, não vou conseguir falar. Mas é muita gente burra fazendo burrice toda hora. O Palmeiras não tem gente burra fazendo burrice toda hora. Entendeu? O Palmeiras tem um técnico esperto, um técnico que, por mais que seja o pior ano dele no comando, ele tá em 2º no Brasileirão, porque tem uma consistência. Você vê o Palmeiras jogar hoje, é só bola na área. O Rogério Ceni já falou isso. E é verdade. O Palmeiras só cruza e não dá em nada. Você viu o 0x0 contra o Fluminense? Ridículo. O Palmeiras é ridículo, o Palmeiras é irreconhecível. Só que tá em 2º lugar. E a gente em 10º. Por quê? Porque os jogadores do Palmeiras têm vontade. Os jogadores do Palmeiras não param de jogar. A todo momento eles jogam. O Corinthians não, o Corinthians faz corpo mole. Esses jogadores de merda fazem corpo mole. E é complicado, mano. É complicado você não xingar. Por mais que eu goste do Roberto, mas que eu goste da rapaziada inteira do Corinthians, do elenco inteiro do Corinthians, não tem como não xingar. Não tem como. Desculpa, não tem como. Você fazer corpo mole contra Sport, contra Cruzeiro, contra Ceará, contra outros times, cara, mano, é de uma ignorância, mano. Porque, desculpa, pra mim isso é tirar sarro com a cara do torcedor, mano. Que foi lá pra Minas, tá ligado? Que foi lá pra Pernambuco, velho. A gente perdeu pro Sport, meu irmão. A gente perdeu pro Sport, cara. Entende? Então, assim, sei lá, mano. Sei lá. Bom, primeiramente, Dorival burro. E se ele conhecesse o elenco que ele tem, ele não escalaria a escalação com 5 zagueiros nunca. E não escalaria hoje, principalmente a escalação de 5 zagueiros, por conta da expulsão do Bidu. Expulsão não, por conta da lesão do Bidu, que ele sentiu dores no joelho, né, cara? Vou até tirar aqui o Rômulo Mendonça. Não, agora o Mauro Naves vai falar, deixa ele falar ali. Se tiver alguma coisa do Corinthians, eu mostro pra vocês. Mas enfim. Se ele fosse esperto, cara, ele não colocava o Hugo, mano. Ele jogava o Rilelli pra esquerda. Jogava com o Henrique, Gustavo Henrique, Mateuzinho. Ranielli, Rodrigo Garra e Breno Bidon. Ou, sei lá, Ranielli, Caride e Breno Bidon. Sei lá, e colocava o Guinegão na direita, Yuri na frente e na esquerda, Vitinho. Que seja, como foi o segundo tempo um pouco, né, cara? Mas, mesmo eu falando desse time, pra mim é um time ruim, sabia? Pra mim é um time ruim, porque você não tem jogador rápido, você não tem, querendo ou não, um Wesley. Até o Mosquito dá saudade, entende? E pra mim foi um dos erros da montagem dessa equipe. Tudo bem, talvez no planejamento
Fabinho, o presidente, não esperava que o Ramon Dias ia sair, não esperava que o time ia começar a decair bastante, né, cara, na mão do Ramon Dias. Talvez eles não esperavam isso, mas no futebol você tem que esperar. Então você não podia ter vendido um Pedro Henrique, que é um ponta rápido, você tinha que ter pontas rápidos, entendeu? Principalmente já que você sabia que não ia ter reforço nessa temporada. Então, Pedro Henrique era essencial pra esse time. E faz uma baita falta o Pedro Henrique do Ceará, velho. Uma baita falta. Ele não é o Messi, não é o Di Maria, mas as características dele é o que o Corinthians necessita hoje, entendeu? E é inacreditável, cara, e é inacreditável. É... Pô, você olha pro time do Cruzeiro assim, mano. Pô, você olha a volância do Cruzeiro com o Lucas Romero e o Lucas Silva, tá ligado? Mano, é arte, é classe. É classe, o Lucas Silva é classe. E os dois são bons defensivamente e bons com a bola no pé. E é classe, mano. É virada de jogo, é lançamento, é saber tocar, tabelar. O Lucas Silva com 30 e poucos anos, quase aposentando. Ele não tem a mesma velocidade de antes, mas tocando, fazendo triangulação, aparecendo, se movimentando. Aí você vê um chifrudo do Breno Bidon. Aí você vê o chifrudo do Ranier. Entende? Você vê o chifrudo do Hugo. Você vê os chifrudos do time do Corinthians inteiro. Um time parado, um time lento. Tá ligado? Mas eu não culpo eles individualmente, eu culpo o coletivo mesmo, sabe? Porque pra mim isso é problema do técnico, pra mim isso é problema do coletivo. Mas enfim, cara. E falando um pouco também da expulsão do José Martínez, rapaziada. Pra mim o José Martínez já deu, velho. Mano, eu cheguei nessa conclusão. Cheguei nessa conclusão. Pra mim ele não quer mais estar no Corinthians, pra mim ele não quer mais jogar. Já é mais um jogo que ele faz este propósito, tá? Ele queria sair, ele não quer mais. Cara, sei lá. Pô, desculpa, você. Teve uma data FIFA aí que ele tava, parece que uma lesão na mão, alguma coisa assim, foi alguma dor na mão, algum problema na mão. Desculpa, cara, será que não dava pra jogar mesmo? Será que não dá pra jogar mesmo? Aí teve alguns outros jogos lá que ele tava sentindo dor na coxa. Todo jogo ele sente dor na coxa, né? Todo jogo ele sente dor na coxa. Mas vários jogos ali que ele sentia dor na coxa. E eu só vendo, mano. Caraca, velho, não é possível. Esse cara tem um problema crônico na coxa. Toda hora ele sai por coxa, por coxa. Aí ele levanta o shortinho, tá ligado? Aí passa a mão assim. Aí passa a mão. Eu fico sem entender, velho. E hoje, pra mim, fica mais descarado ainda. Ele deu uma cotovelada que ele deu no Matheus Pereira. Ele sabia que ele tava fazendo cagada. Sabia que ia ser expulso. Sabia que não ia estar mais no próximo jogo. Tá? Ele sabia de tudo isso. Tirei o Romulo Mendonça. Cansei também. Não tem entrevista do Corinthians. Então, assim, o José Martínez, cara, ele sabia de tudo isso. Né? E eu vendo assim o José Martínez jogando e não tá a mesma coisa de antes, velho. Não tá a mesma coisa de antes, mano. De verdade mesmo. Não sinto que é o mesmo José Martínez de quando chegou. Ou que seja do início do ano. E você pode ter muitos problemas. Ele pode não estar gostando, sei lá, mais de jogar no Corinthians. Pode não estar gostando do técnico. Pode ser mil e uma coisas. Né? Mas ele não está com vontade de jogar. Parece que ele não tem vontade mais de jogar no Corinthians. Não tem mais a mesma vontade de antes. Não parece ser o mesmo José Martínez de antes, velho. Não parece. E o José Martínez, ele é horroroso com a bola no pé, gente. Puta que lá merda, mano. Puta, como o Corinthians tem gente ruim com a bola no pé. Aí você vê o Cruzeiro, tá ligado, mano? Pô, sai o volante aqui, sai o Lucas Romero. Aí entra o Wallace, mano. E o Wallace, gente, ele é um jogador que também não é mil maravilhas, mas é um cara que sabe jogar com a bola no pé. Aí, pô, era pra ter no banco também o nosso querido Matheus Henrique, tá ligado? Que é um baita jogador com a bola no pé. O Carlos Eduardo, ex-Botafogo também, que tá acabando o contrato, também é um baita jogador com a bola no pé. E aí você vê, mano, o Corinthians, pô, tá ligado? Não tem jogador assim, velho. Se saísse o Breno Bidon, tá ligado? Beleza, saiu o Breno Bidon, né? Aí entrou quem? Não entrou o André. O André entrou no lugar de outra pessoa. Mas enfim, o André, pô, é um menino, então não vou falar nada do André, tá ligado? Mas parece ser bom, parece ser um menino bom, tá ganhando confiança e tudo mais. Mas, pô, aí que você vê no banco do Corinthians, mano? Pô, Ranieri não é bom com a bola no pé. Se saísse o Breno Bidon, ia entrar quem? Porque Charles não é bom com a bola no pé, José Martínez não é bom com a bola no pé, tá ligado? Os volantes do Corinthians são tudo ruim com a bola no pé, velho. Aí você vê os do Cruzeiro, mano, assim, tá ligado? Até o Japa que entrou era bom, velho. Já pra camisa 77, tá ligado? Mano, enfim.
Enfim. Então é isso. A minha visão é que o José Martínez não quer mais estar no Corinthians, não quer mais jogar pelo Corinthians. Ele tá fazendo o corpo mole há um bom tempo. Não é o mesmo José Martínez com a mesma vontade, com a mesma raça que tinha em 2024 e de quando chegou, e principalmente do início desse ano. Não é, cara, não é. Totalmente diferente. E não sei o que está acontecendo com ele, tá? Não sei se é problema pessoal, não dá pra entender. Não dá pra entender. Mas infelizmente parece que acabou o gás. Não sei se é ambiente, não sei, velho. Não sei. Ai, velho. Mas enfim, mano. Se for esse Corinthians que vai entrar pra jogar contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, a gente já perdeu, entendeu? E outra coisa, outro ponto aqui que eu quero trazer, tá? Cara, eu vejo gente criticando o Depay. E cada jogo que o Depay não tá, ou que ele não entra, ou que ele sai, eu fico mais puto ainda, cara. Como você critica o Depay? Me diz, como você critica o Depay? Cara, desculpa, gente. O Corinthians sem Depay é pior. Sabe por quê? Porque perde qualidade. Yuri Alberto e Guinegão juntos, só dariam certo com um coletivo bom. Porque eles não são tão bons assim conduzindo, eles não são tão bons com a bola no pé, eles são bons conduzindo, segurando a bola e finalizando. Eles são os últimos homens. É pra fazer gol esses dois. Esses dois é pra fazer gol, irmão. É pra fazer gol. Então eles são bons nisso. Não, são bons com a bola no pé. Não, são bons conduzindo. Tá ligado? E eu vejo gente criticando o Depay, mano. E falando pra ele ir embora, mano, me deixa muito puto isso, cara. Como você não quer o Depay? Ele traz mais qualidade pro time. Entendeu? Olha hoje o Corinthians, cara. O Corinthians de qualidade, com a bola no pé, só tinha o Rodrigo Garro e o Breno Bidon, eram dois. Enquanto você olha pro Cruzeiro, você tem William bom com a bola no pé, Kaique bom com a bola no pé, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Arroio e Caio Jorge. É um time inteiro. Eu só jogo aqui, eu só coloco aqui dois caras que não são tão bons com a bola no pé, que é o Fabrício Bruno e o Villalba. E olha lá, porque o Fabrício Bruno ainda sai jogando bem. Sai jogando bem. Né, cara? Então, assim, o Corinthians hoje tinha o Garro e o Breno Bidon. E como você fala que o Corinthians é melhor sem o Depay? Como você quer que o Depay saia do Corinthians? Sendo que sem ele é menos qualidade. Entende? Cara, o Depay pode não correr tanto que o Guinegão. Mas quando ele tá com a bola no pé é outra coisa, mano. Quando ele tá com a bola no pé ali no último terço do campo é outra coisa. Ele faz um passe decisivo, ele faz um chute, cria uma jogada, dá um driblezinho ali. E não é um driblezão porque ele não consegue mais, porque o físico dele não permite, né? Que pra mim é um problema do Corinthians, mas tudo bem. O físico dele não permite. Mas assim, cara, eu não, de novo, gente, não acho que a gente tenha que culpar jogadores aqui, tá? Acho que hoje, por mais que, por exemplo, o primeiro gol, pra mim, não teve erro de ninguém. Felipe Longo faz uma bela defesa, enfim, não teve erro de ninguém. Segundo gol, dois erros individuais, pra mim, erro do Choca e erro do Felipe Longo, tá? Porque aquela bola é totalmente defensável. E o terceiro gol foi erro do Felipe Longo novamente, tá? Ele é menino, ele é jovem, a gente tem que ter paciência com ele, porque ele é bom, ele é um goleiro bom, mas tem que ter paciência com ele. No terceiro gol, o que ele errou? Ele errou o posicionamento. Pra mim, ele tava muito pra cá em vez de pra lá, tá ligado? Pra onde o Arroio chutou. Pra mim, o posicionamento dele tinha que ser um pouco mais assim, mais perto da trave. Como posso dizer? Não é tão perto da trave também, senão eu vou parecer que eu tô falando bosta. Mas um pouco mais pra esquerda, tá ligado? Se ele tivesse um passo, talvez dois passos, um pouco mais pra esquerda, talvez ele teria defendido o chute do Arroio, entendeu? Por mais que tenha sido muito forte. Então, assim, pra mim o Felipe Longo errou no posicionamento, mas erros individuais o Corinthians não teve. O Corinthians não perdeu pro individual, o Corinthians perdeu pro coletivo, porque o coletivo do Corinthians é ruim. É ruim, é horroroso. O time taticamente é ruim, tá? E aí você coloca jogadores com poucas qualidades de toque, com poucas qualidades de movimentação, com poucas qualidades de passe. É isso que acontece. É isso que acontece. Entendeu? Então, assim, não tem como jogar sem Depay, tá? Não tem como jogar sem Depay. Yuri Depay, o Guinegão e Depay, é Depay mais um. É Depay mais um e me arrisco a dizer que o Depay poderia ser centroavante do Corinthians. Tá? Me arrisco a dizer. Então, assim, não dá pra jogar sem o Depay, tá? Não dá. Infelizmente, não tem como. Você que está falando que a culpa do Corinthians estar assim é do Depay, que o Depay tinha que estar fazendo mais por receber 6 milhões, eu discordo, porque não era o Depay que tinha que fazer mais, era o Dorival que tinha que fazer mais, recebendo 3 e foco em milhões. Né? Eu acho que era o Dorival que tinha que fazer mais, não o Depay. E o Dorival recebe 3 milhões.
A gente contratou um treinador ruim por 3 milhões. É isso. Um treinador limitado. É isso que o Dorival é, ele é limitado. Entende? Porque ele não consegue ler os jogadores que ele tem na mão. Ele não consegue ler um time. Não consegue, cara. Infelizmente ele não consegue. Entende? Então, se o Yuri Alberto tá fazendo menos gol que ano passado, se o Depay tá jogando menos bola que ano passado, se o Rodrigo Garro tá mais apagado que ano passado, se o Breno Bidon não tá jogando tanta bola assim, se o Carille tá pior que ano passado, se o Rosa Martinez tá pior que ano passado, o Ranieri a mesma coisa, e o time do Corinthians inteiro a mesma coisa, não é por culpa deles, é por culpa da tática, que é uma bosta. É uma merda. O sistema defensivo do Corinthians melhorou? Sim, melhorou. Mas o ofensivo não existe. É uma bosta você esperar a merda do time o domingo inteiro, o final de semana inteiro, pra ver esta merda. Pra ver esta merda. Pra ver o Corinthians tomando de 3-0 pra um time que só vacila. Pra um time que empata 3-3 com a merda do Juventude. E perde a chance de ser campeão brasileiro. E perde a chance. Porque hoje era pro Cruzeiro, tá na frente do Palmeiras. Se o Cruzeiro não empatasse o seu joguinho contra o Juventude. Era pro Cruzeiro estar em segundo lugar. Em segundo lugar. Né? Talvez não. Talvez era pra ter empatado, né? Talvez acho que era pra ter empatado, na verdade. Porque seriam mais 2 pontos. Era pra ter empatado. Vamos ser justos com o Cruzeiro também. Era pra estar com 70. Né? Mas eles teriam empatado junto com o Palmeiras. E acho que eles não vão jogar mais, né? Acho que Palmeiras e Cruzeiro... não vão. Eles empataram em 0-0. Enfim. Mas é isso, tá? É isso. Não culpem os jogadores. Eu acho que, assim, a gente tem que culpar os jogadores somente em relação a fazer corpo mole, tá? Em alguns momentos, em desligarem. Mas eu não sei se isso é culpa dos jogadores ou se isso é culpa do técnico também. Isso eu ainda não saquei muito, tá ligado? Mas desculpa, um time fazer 3 chutes ao gol e não acertar nenhum hoje é ridículo, cara. É ridículo. O Juventude acertou 3 chutes. O Juventude fez 3 gols no Cruzeiro. E a gente não consegue. O Juventude fez. A gente não consegue. Ai, cara. Vai entender, mano. Então, assim, eu acho que a gente pode falar sobre os jogadores em relação a talvez se esforçar, talvez em energia, talvez em fazer o corpo mole, tá? Acho que isso seja culpa dos jogadores. Mas o ano que os jogadores estão tendo não é culpa deles. O ano que o Depay está tendo não é culpa deles. Quando o Depay fala para não comparar o Corinthians com a seleção, não é somente individual, é coletivamente. Porque o time do Koeman é muito mais organizado e melhor do que o time do Corinthians. O do Corinthians você não entende o que ele está fazendo. O do Koeman dá para ter uma noçãozinha. Por mais que não vá vencer uma Copa do Mundo, por mais que não vai ser campeão de uma Eurocopa, eles têm um plano. A gente não tem nada. A gente só tem plano merda. O Dorival cara, Dorival escala ou igual o Ramon Dias ou pior que o Ramon Dias. É inacreditável. E quando eu falo pior que o Ramon Dias, é o time de hoje. Né, que é o famoso 5 zagueiros com 3 defensores, que eu não sei de onde ele tirou isso, que é bom. Né? Hoje, talvez se ele, cara, colocasse o Ranieri no lugar do Anrileri, colocasse o Anrileri no lugar do Hugo, talvez poderia ter dado um pouquinho melhor. Porque é o que eu falo, cara. E aí você coloca um Caride no meio, que seja Caride, colocasse o menino André, entende? Hoje era um jogo pro Michael, mas infelizmente o Michael não tava, né? Mas se você colocasse ele, o Ranieri, nessa formação de 3 zagueiros, tirava o Hugo do time, colocava o Ranieri pra ser um ala esquerdo, talvez o time poderia ser um pouco melhor. Um pouquinho melhor, mas também acho que ia perder. Mas poderia ser um pouquinho melhor, um pouquinho mais competitivo. Porque é o que eu falo, o Ranieri consegue fazer esse balanço. Você, ao mesmo tempo que você vai ter 5 defensores, você pode ter 4, entendeu? Esqueci de falar uma coisa, inclusive, né? Me desculpa, pra mim a pior coisa é você ter 5 defensores e você ficar tomando bola nas costas de Matheus Pereira. Ficar tomando bola enfiada. Desculpa, gente, se você tem 3 zagueiros e 5 defensores ao total, você não pode tomar bola enfiada. No chão, no alto, você não pode tomar bola enfiada. Você não pode tomar bola nas costas. E a gente tomou quase um gol. Não, o primeiro gol foi isso. O primeiro gol foi numa bola nas costas do Hugo, por incrível que pareça. O Hugo e outros jogadores do Corinthians tinham que saber disso, tinham que estar mais ligados disso em relação à bola nas costas, porque o Cruzeiro tem um meia. O Cruzeiro tem um meia bom, e tem um time bom, tem ponta bom. Arroio é bom, e olha que o Mateuzinho defendeu bem o Arroio. Né, cara?
Então, assim, um time com 5 defensores não pode ficar tomando bola enfiada. Não pode, me desculpa. Primeiro que, se talvez treinasse, saberia se defender contra jogadores como Matheus Pereira. Saberia se defender. Mas como não é treinado, é esta merda que acontece. Boa noite pra todo mundo. Infelizmente, voltamos. Infelizmente perdemos, né? E voltamos, cara. Voltamos quando? Voltamos no domingo só? Nossa, quando você vai jogar domingo, ai que droga. Quando você vai jogar domingo no dia 30, às 4 horas da tarde, contra o time do Botafogo. Restam 3 partidas pra acabar o campeonato. E me desculpa, gente. São 3 partidas pra vencer, velho. São 3 partidas pra vencer. Por quê? Corinthians e Botafogo em casa. Corinthians hoje com o Dorival não tem mais força em casa, é inacreditável. Então, Corinthians tem que vencer o Botafogo. É obrigação. Fortaleza e Corinthians, não importa se é no Castelão, tem que vencer. E Corinthians e Juventude em casa, na última rodada, tem que vencer. Se o Corinthians quer mais dinheiro, se o Corinthians quer um 8º lugar, porque o Corinthians não vai ganhar a Copa do Brasil, tá? Vamos ser sinceros, o Corinthians não vai ganhar a Copa do Brasil. Não vai passar do Cruzeiro. Nunca, 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 nunca. Então, se o Corinthians quer uma Libertadores, quer uma pré-Libertadores, ganhar um dinheirinho a mais, fica nessa 8ª colocação. Porque acho que o Cruzeiro vai ser campeão da Copa do Brasil. Então, o que eu apostaria? Flamengo ou Palmeiras é campeão, abre a 7ª colocação para Libertadores. Cruzeiro campeão da Copa do Brasil, Corinthians chega em 8º lugar e se classifica para pré-Libertadores mais um ano, né, cara? Mas é melhor a pré-Libertadores do que nada, né? Melhor pré-Libertadores do que a Sul-Americana. Dá mais grana, né, gente? Dá mais grana. E grana é uma coisa que o Corinthians precisa. Mas é isso, mano. Espero que o Tite venha, espero que o Dorival seja demitido, mas isso é conversa para outro vídeo. Tamo junto, deixa seu like, se inscreve no canal e é nóis.